O sol da manhã entrava pelas frestas da cortina do apartamento no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Gabriela observava seu reflexo no espelho do banheiro, aplicando cuidadosamente a base para cobrir o hematoma que começava a se formar em sua bochecha direita. Aos 32 anos, ela havia se tornado especialista em disfarçar marcas. Com dedos trêmulos, passou o corretivo e respirou fundo, ensaiando o sorriso que usaria para enfrentar mais um dia. "Está pronto o café, Victor?" Ela perguntou, mantendo a voz firme enquanto entrava na cozinha. Victor, 35 anos, advogado respeitado em um dos maiores escritórios da cidade, tomava seu café calmamente enquanto lia notícias no tablet. Seu rosto sereno não mostrava nenhum traço da fúria da noite anterior. "Sim, está ótimo. Você vai para a galeria hoje?" perguntou ele, sem levantar os olhos. "Vou sim. Temos uma nova exposição sendo montada." Gabriela era curadora em uma galeria de arte contemporânea em Ipanema, trabalho que amava e que, de certa forma, havia se tornado seu refúgio. "Não se esqueça que jantamos com meus pais hoje. Minha mãe está ansiosa para nos ver." Victor levantou-se, ajeitou a gravata e aproximou-se dela. O coração de Gabriela acelerou involuntariamente. Ele tocou seu rosto, bem onde a maquiagem escondia a marca mais recente. "Está muito bonita hoje." Aquele toque, aquelas palavras, o contraste entre a violência e a aparente ternura era o que mais a confundia. Como o mesmo homem que a empurrou contra a parede na noite anterior podia olhá-la com tanta doçura pela manhã. Depois que Victor saiu, Gabriela permitiu-se alguns minutos de fraqueza. Sentou-se à mesa da cozinha, tremendo, enquanto as memórias da noite anterior voltavam. Uma discussão sobre ela ter chegado tarde da galeria havia escalado rapidamente. "Você acha que eu não sei onde você estava?" Ele havia gritado, acusando-a de traição, algo que fazia com frequência crescente nos últimos meses. O relacionamento nem sempre fora assim. Quando se conheceram, 5 anos atrás, em uma exposição na galeria onde ela trabalhava, Victor a conquistou com sua inteligência e charme. Filho de uma família tradicional carioca, o pai, Roberto, era um juiz aposentado e a mãe, Beatriz, uma ex-professora universitária. Victor parecia o parceiro perfeito. O namoro foi intenso. O casamento, há 3 anos, uma celebração elegante em uma casa de festas em Santa Teresa. A primeira vez que ele a agrediu foi 6 meses após o casamento. Uma bofetada durante uma discussão, seguida de um pedido de desculpas tão sincero, tão desesperado, que Gabriela acreditou quando ele disse que nunca mais aconteceria. Mas aconteceu. E depois, outra vez. E outra. Gabriela terminou seu café e preparou-se para sair. Pegou sua bolsa, verificou mais uma vez a maquiagem no espelho da sala e respirou fundo. No elevador, encontrou Dona Marta, vizinha do andar de baixo. "Bom dia, querida. Como vai o Victor?" perguntou a senhora, sempre simpática. "Está bem, Dona Marta. Muito trabalho como sempre", respondeu Gabriela com seu sorriso ensaiado. "Vocês formam um casal tão bonito. Meu marido sempre comenta como Victor é educado, um rapaz de ouro." Gabriela apenas sorriu. Se Dona Marta soubesse que na noite anterior seu rapaz de ouro havia jogado um vaso contra a parede, a centímetros de sua cabeça, se qualquer pessoa soubesse. Na galeria, Gabriela mergulhou no trabalho, conversou com artistas, organizou a nova exposição, fez ligações. Ali, naquele espaço, ela ainda se sentia capaz, respeitada, no controle. Foi durante a pausa para o almoço que sua amiga e colega de trabalho, Renata, notou algo. "Gabi, o que aconteceu com seu pulso?" perguntou, apontando para a marca roxa que aparecia quando a manga da blusa subia. Gabriela rapidamente puxou a manga para baixo. "Nada. Bati na quina da mesa ontem à noite." Renata a encarou por um momento longo demais. "Gabi, você sabe que pode falar comigo, não sabe? Sobre qualquer coisa." Por um breve momento, Gabriela considerou contar. Deixar tudo sair. Todas as noites de terror, todas as manhãs de desculpas, o ciclo interminável de esperança e decepção. Mas então pensou em Victor, na família dele, na vergonha que sentiria. Ela vinha de uma família simples do interior de Minas Gerais. Seus pais haviam falecido em um acidente quando ela tinha 25 anos. Não tinha irmãos. Victor e sua família eram tudo o que ela tinha agora. "Está tudo bem, Rê. Sério mesmo", respondeu.
forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Ao final do dia, Gabriela reuniu coragem para o jantar na casa dos sogros, no elegante bairro do Leblon. Enquanto dirigia, pensava no quanto Beatriz, sua sogra, sempre fora gentil com ela. Roberto, por outro lado, era mais distante, formal, o tipo de homem que impunha respeito apenas com sua presença, muito como Victor se tornara. O que ninguém sabia, o que Gabriela guardava no fundo de sua alma, era que a violência de Victor parecia ter um padrão. Sempre piorava após visitas ou jantares com seus pais, como se algo naquele ambiente familiar despertasse o pior nele. Naquela noite, enquanto preparava-se para enfrentar mais um jantar em família, Gabriela não podia imaginar que seu mundo estava prestes a desmoronar completamente. O apartamento dos pais de Victor no Leblon era um exemplo de elegância tradicional. Quadros de artistas brasileiros consagrados nas paredes, móveis de madeira escura e uma vista privilegiada para o mar. Beatriz recebeu Gabriela com um abraço caloroso, enquanto Roberto apenas acenou com a cabeça do seu lugar à mesa, já servindo-se de vinho. "Você está pálida, minha querida. Está se alimentando direito?" perguntou Beatriz, segurando Gabriela pelos ombros e examinando-a com olhos atentos. "Estou sim, Beatriz. Apenas muito trabalho na galeria, uma nova exposição chegando." Victor entrou na sala, cumprimentou a mãe com um beijo e o pai com um aperto de mão firme. Havia uma tensão quase palpável entre os dois homens, algo que Gabriela notara desde o início do relacionamento. Durante o jantar, a conversa fluiu sobre temas seguros, política, a última viagem de Beatriz e Roberto a Portugal, casos que Victor estava defendendo no escritório. Gabriela participava minimamente, concentrando-se em parecer bem, em não demonstrar o medo que sentia sempre que Victor a olhava de um certo modo. "E como vai a galeria, Gabriela?" perguntou Roberto após um longo silêncio, seus olhos frios fixos nela. "Vai muito bem, estamos com uma exposição nova de artistas do Nordeste que..." "Arte contemporânea", interrompeu Roberto com um leve desdém. "Nunca entendi esse fascínio por rabiscos que qualquer criança poderia fazer." "Pai, por favor", disse Victor, mas seu tom não era de defesa à esposa, e sim de cansaço com um tema recorrente. "Roberto, nem todos precisam apreciar os mesmos tipos de arte", interveio Beatriz, lançando um olhar de desaprovação ao marido. Gabriela sentiu seu estômago contrair. Estas pequenas humilhações, estes comentários aparentemente inofensivos, sempre precediam as piores noites com Victor. Era como se a desaprovação velada do pai autorizasse o filho a descontar suas frustrações nela. Após a sobremesa, Beatriz convidou Gabriela para ajudá-la na cozinha, enquanto os homens conversavam na sala. "Como vocês estão de verdade?" perguntou Beatriz em voz baixa, enquanto guardavam a louça. Algo no tom da sogra fez Gabriela hesitar. Havia uma preocupação genuína ali, um medo familiar. "Estamos bem", respondeu automaticamente. Beatriz segurou suas mãos. "Gabriela, começou ela, mas foi interrompida por Victor, que entrou na cozinha. "O que tanto cochicham vocês duas?" perguntou ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Coisas de mulher", respondeu Beatriz rapidamente. Estava mostrando para Gabriela aquela receita de pudim que ela tanto gosta. No caminho de volta para casa, Victor dirigia em silêncio. Gabriela sabia que algo estava errado, mais errado que o normal. Seu corpo inteiro estava tenso, antecipando o que viria. "O que minha mãe estava realmente falando com você?" ele perguntou finalmente, sua voz perigosamente calma. "Exatamente o que ela disse, Victor, sobre a receita de pudim." "Não minta para mim!" gritou ele, batendo no volante. "Eu vi como vocês duas pararam de falar quando entrei. O que ela te disse?" "Nada, Victor, eu juro. Ela só perguntou como estávamos, coisas normais de sogra." Ele fez uma curva brusca e parou o carro em uma rua deserta. Gabriela sentiu o pânico crescer. "Você andou falando sobre mim para ela? Contando nossas coisas privadas?" "Não, eu nunca faria isso." Gabriela tentava manter a voz firme, mas o tremor era evidente. Victor agarrou seu braço com força. "Se eu descobrir que você anda falando sobre nossa vida para qualquer pessoa, Gabriela, vai se arrepender, entendeu?" Ela assentiu, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Victor ligou o carro novamente e continuou dirigindo, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, Gabriela deitou-se na cama, fingindo dormir enquanto Victor tomava banho.
Sua mente trabalhava freneticamente. Havia algo no comportamento de Beatriz, uma compreensão tácita em seus olhos que sugeria que ela sabia, ou ao menos suspeitava, do que acontecia entre eles. Mas por que nunca disse nada? Por que nunca interferiu? Nos dias seguintes, Gabriela mergulhou ainda mais no trabalho. A exposição estava quase pronta, e ela passava longas horas na galeria, parcialmente para evitar ficar em casa. Foi numa dessas tardes que Renata insistiu para que conversassem. Gabi, isso não pode continuar, disse ela, fechando a porta da pequena sala de reuniões. Eu vejo as marcas. Vejo como você se encolhe quando seu celular toca. É o Victor, não é? Gabriela sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Depois de anos escondendo, negando, justificando, ouvir alguém nomear sua realidade era perturbador. Eu não posso... Você pode sim, insistiu Renata. Existem lugares que podem te ajudar, pessoas especializadas. Você não está sozinha nisso. Não é tão simples. Gabriela sentiu as lágrimas começarem a cair. A família dele, eles são influentes. E eu não tenho ninguém, Renata. Para onde eu iria? Para minha casa. Para começo de conversa, respondeu Renata firmemente. Ou podemos encontrar um abrigo. Existem opções, Gabi. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Gabriela considerou pela primeira vez, realmente considerou, a possibilidade de sair, de escapar, mas o medo a paralisava. Victor havia deixado claro diversas vezes que nunca a deixaria ir. Chegando ao apartamento, encontrou Victor já em casa, algo incomum para uma terça-feira. Onde você estava? Perguntou ele, parado no meio da sala, um copo de uísque na mão. Na galeria, você sabe que estamos prestes a inaugurar a exposição. Liguei para lá há 1 hora. Disseram que você já tinha saído. O coração de Gabriela acelerou. Ela havia parado em uma farmácia para comprar analgésicos. Suas dores de cabeça estavam cada vez mais frequentes. Parei para comprar remédio para dor de cabeça. Ela mostrou a sacola da farmácia, tentando manter a calma. Victor se aproximou, pegou a sacola e examinou o conteúdo. Quem é Renata? O quê? Renata. Você estava falando com ela hoje sobre mim, não estava? A recepcionista disse que vocês duas estavam trancadas na sala de reuniões. Ela e minha colega estávamos discutindo a exposição. O tapa veio rápido e forte, pegando Gabriela de surpresa. Ela cambaleou para trás, sua visão momentaneamente escurecendo. Eu avisei, Gabriela. Avisei o que aconteceria se você falasse sobre nós. O que se seguiu foi a pior agressão que Gabriela já havia sofrido. Quando finalmente terminou, ela estava encolhida no chão do banheiro, com dores por todo o corpo. Victor saiu batendo a porta do apartamento, deixando-a sozinha com sua dor e seus pensamentos. Foi naquela noite, enquanto examinava os novos hematomas no espelho, que Gabriela tomou uma decisão. Não podia mais viver assim. Não sobreviveria se continuasse. Algo precisava ser feito. No dia seguinte, mesmo sentindo dores intensas, Gabriela foi trabalhar. Precisava falar com Renata, precisava de ajuda para planejar sua fuga. Mas ao chegar à galeria, foi recebida com a notícia de que haveria um almoço especial no domingo, na casa dos pais de Victor, para comemorar o aniversário de Beatriz. Seu plano teria que esperar. Ninguém poderia suspeitar que ela pretendia partir. Precisava manter as aparências por mais alguns dias, reunir o que precisava em segredo e então desapareceria. O que Gabriela não sabia era que aquele almoço de domingo mudaria tudo de maneiras que ela jamais poderia imaginar. O domingo amanheceu com um céu nublado sobre o Rio de Janeiro, prenunciando a tempestade que se formava tanto nos céus quanto na vida de Gabriela. Nos 3 dias que se passaram desde a última agressão, ela mal conseguia dormir, atormentada por dores físicas e pelo medo constante. Victor, como sempre acontecia após os episódios de violência, mostrava-se arrependido, trazendo-lhe flores, sendo atencioso, como se tentasse apagar o que havia feito. Enquanto se arrumava para o almoço de aniversário de Beatriz, Gabriela esforçava-se para esconder os hematomas mais visíveis, um na costela direita, que doía a cada respiração mais profunda, outro no braço, facilmente coberto por uma blusa de manga comprida, apesar do calor carioca. O mais difícil era o do rosto, um corte no lábio que ela justificaria como resultado de uma queda desastrada. Você está linda, disse Victor, abraçando-a por trás enquanto ela terminava de se maquiar.
Seu toque, antes fonte de conforto, agora só trazia medo. Minha mãe vai adorar ver você. No caminho para o Leblon, Gabriela tentava organizar seus pensamentos. Havia falado brevemente com Renata no dia anterior, dizendo apenas que precisaria de ajuda em breve. Não entrou em detalhes por telefone, mas Renata pareceu entender a gravidade da situação. Estarei aqui quando precisar, para o que precisar, havia dito à amiga. Ao chegarem à casa dos sogros, Gabriela sentiu uma vertigem súbita. Não havia comido direito nos últimos dias, e a ansiedade consumia suas energias. Victor a segurou pelo braço, apertando exatamente onde havia um hematoma. Comporte-se, sussurrou em seu ouvido, com um sorriso para quem os visse de fora. A sala estava decorada com arranjos de flores, e Beatriz, elegante em um vestido azul marinho, recebeu-os com abraços calorosos. Roberto, como sempre, mantinha-se mais distante, observando a cena com seus olhos analíticos de juiz aposentado. Gabriela, querida, o que houve com seu lábio? Perguntou Beatriz imediatamente, seu olhar preocupado examinando o rosto da nora. Tolice minha, Beatriz. Escorreguei no banheiro ontem à noite. Victor sorriu, passando o braço ao redor da cintura da esposa. Sempre desastrada, minha Gabi. Beatriz olhou de Gabriela para Victor e então para o marido, uma comunicação silenciosa que Gabriela não conseguiu decifrar. O almoço transcorreu em aparente normalidade. A comida, preparada pela cozinheira da família, estava deliciosa, mas Gabriela mal conseguia comer. Cada movimento causava dor, e a tensão do ambiente, somada ao esforço de manter as aparências, deixava-a exausta. Foi durante a sobremesa que as coisas começaram a mudar. Roberto, após várias taças de vinho, tornou-se mais falante, mais incisivo em seus comentários. Victor me contou sobre aquela promoção que está almejando no escritório, disse ele, servindo-se de mais vinho. Acho que você precisa ser mais agressivo, filho. Mostrar que tem o que é preciso. Estou fazendo o melhor que posso, pai, respondeu Victor, sua voz adquirindo aquele tom defensivo que Gabriela conhecia bem. Seu melhor nunca foi suficiente, foi? Continuou Roberto com um sorriso frio. Sempre precisando de um empurrãozinho do papai para conseguir as coisas. Beatriz interveio. Roberto, hoje é meu aniversário. Podemos ter uma refeição agradável sem isso? Mas o dano já estava feito. Gabriela podia sentir a mudança em Victor, a raiva crescente, a humilhação transformando-se em fúria contida. Ele seria o próximo alvo assim que estivessem sozinhos. Foi então que Beatriz, como se sentisse a necessidade de mudar de assunto drasticamente, virou-se para Gabriela. Querida, você está realmente pálida. Tem certeza que está se sentindo bem? Antes que Gabriela pudesse responder, uma onda de tontura a atingiu. A sala começou a girar. As vozes ficaram distantes. Ela tentou se levantar apoiando-se na mesa, mas suas pernas fraquejaram. Gabi? A voz de Victor soava distante, como se viesse de um túnel. A última coisa que Gabriela viu antes de sua visão escurecer completamente foi o rosto de Beatriz, uma expressão de puro horror substituindo a preocupação inicial. Quando Gabriela recuperou a consciência, estava deitada no sofá da sala. Vozes alteradas vinham da cozinha. Ela tentou se sentar, mas a dor nas costelas a fez gemer alto. Ela acordou, disse Beatriz entrando rapidamente na sala, seguida por Roberto e Victor. O que aconteceu? Perguntou Gabriela, sua voz fraca. Você desmaiou, querida. Vamos levá-la ao hospital agora mesmo. Não precisa, interveio Victor rapidamente. Ela só precisa descansar, vou levá-la para casa. Ela vai ao hospital, Victor. A voz de Beatriz era firme, de um modo que Gabriela nunca havia ouvido antes. E você não vai levá-la a lugar nenhum. Victor encarou a mãe, surpreso com o tom. O que você está dizendo? Quando ela desmaiou, continuou Beatriz, sua voz trêmula agora, sua blusa subiu. Vimos os hematomas, Victor. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Gabriela fechou os olhos, sentindo uma mistura de vergonha e alívio. Seu segredo, finalmente exposto. Ela caiu, já disse, é desastrada, respondeu Victor, mas sua voz traía seu nervosismo. Como caiu para ter marcas de dedos nos braços? Perguntou Roberto, sua voz carregada de uma raiva fria. Como caiu para ter hematomas nas costelas que parecem ter sido causados por chutes? Victor empalideceu, olhando do pai para a mãe, depois para Gabriela. Vocês não entendem. Ela me provoca, ela... Calhe a boca!
O grito de Beatriz surpreendeu a todos. Não ouse justificar isso. Não na minha frente. Gabriela tentou se sentar novamente. A dor menos importante agora que a verdade vinha à tona. Beatriz, começou ela, mas a sogra a interrompeu. Não precisa explicar nada, querida. Eu devia ter percebido antes. Devia ter dito algo. Lágrimas escorriam pelo rosto da mulher mais velha. Devia ter impedido isso. Roberto se aproximou de Victor, que recuou instintivamente. Seu covarde, disse o pai, com desprezo. Bater em uma mulher. É isso que eu te ensinei? Victor riu, um som frio e desprovido de humor. Você? Me ensinando sobre como tratar mulheres? Essa é boa, pai. O olhar que Beatriz lançou ao marido naquele momento estava carregado de significado. Um entendimento súbito atingiu Gabriela. A compreensão nos olhos de Beatriz não era apenas por suspeitar do abuso que ela sofria, mas por conhecê-lo em primeira mão. Você sabia, disse Gabriela, olhando para Beatriz. Você sabia porque passa pela mesma coisa. O silêncio que se seguiu foi a confirmação de que precisava. Beatriz baixou os olhos, incapaz de responder. Roberto permaneceu imóvel, como uma estátua. É por isso que você nunca disse nada, continuou Gabriela, as peças se encaixando. É por isso que sempre havia aquela tensão, aquele medo no ar. Chega, disse Roberto, sua voz perigosamente baixa. Isso é um assunto de família. Sim, é um assunto de família, respondeu Beatriz, recuperando sua voz. E está na hora de acabar com isso. Gabriela vai para o hospital e depois para um lugar seguro. Longe de você, Victor. E de você também, Roberto. Victor olhou para o pai, depois para a mãe, uma expressão de descrença em seu rosto. Você não pode estar falando sério. Ela é minha esposa. E eu sou sua mãe, respondeu Beatriz, e passei tempo demais permitindo que isso continuasse. Não mais. Foi nesse momento que Gabriela entendeu. Aquele desmaio involuntário havia sido a ruptura que ela precisava. A verdade exposta não podia mais ser escondida ou negada. Pela primeira vez em anos, sentiu uma centelha de esperança. O que aconteceu a seguir mudaria o curso de suas vidas para sempre. O Hospital Samaritano, no bairro de Botafogo, estava relativamente tranquilo naquele domingo à tarde, quando Gabriela deu entrada na emergência. Beatriz insistira em acompanhá-la, enquanto Roberto e Victor permaneceram na casa. Um confronto inevitável se desenhando entre pai e filho. 3 costelas trincadas, hematomas múltiplos em diferentes estágios de cicatrização, sinais de trauma recorrente, listava a médica doutora Cláudia, enquanto examinava os resultados dos exames de Gabriela. Seu olhar, uma mistura de compaixão e indignação profissional, alternava entre os documentos e o rosto de sua paciente. Senhora Gabriela, estas lesões são consistentes com agressões físicas repetidas. Preciso perguntar, quem fez isso com você? O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz firme de Beatriz. Foi meu filho, doutora, o marido dela. Gabriela olhou para a sogra, surpresa com sua franqueza. Entendo, respondeu a médica fazendo anotações. Neste caso, sou obrigada por lei a notificar as autoridades. Vou solicitar a presença de uma assistente social e da delegacia da mulher. Sim, concordou Gabriela, sentindo um peso sendo levantado de seus ombros. Quero prestar queixa. Nas horas que se seguiram, Gabriela foi atendida, medicada e orientada. A assistente social, Márcia, explicou-lhe seus direitos, falou sobre a Lei Maria da Penha, sobre medidas protetivas, sobre abrigos seguros. Uma policial da delegacia da mulher coletou seu depoimento ali mesmo no hospital, registrando cada detalhe com precisão clínica. Você tem para onde ir? Perguntou Márcia, quando os procedimentos iniciais foram concluídos. Algum familiar, amigo? Ela vem comigo, respondeu Beatriz antes que Gabriela pudesse falar. Tem um apartamento no centro que está vazio. Ficará segura lá até resolvermos essa situação. Beatriz, não posso aceitar. Pode sim, e vai, insistiu a mulher mais velha. É o mínimo que posso fazer depois de todos estes anos de silêncio. Naquela mesma noite, enquanto Gabriela descansava no quarto do apartamento de Beatriz, sua sogra finalmente abriu seu coração. Começou logo após o nascimento de Victor, contou ela, sentada à beira da cama. Roberto sempre teve um temperamento forte, mas após se tornar pai, algo mudou. A primeira vez que me bateu, Victor tinha apenas 3 meses.
Disse que eu estava dando atenção demais ao bebê, negligenciando meus deveres como esposa. Gabriela ouviu em silêncio, reconhecendo nas palavras de Beatriz seu próprio pesadelo. Eu deveria ter saído então, mas era 1987. Eu não tinha carreira própria, dependia financeiramente dele e tinha um bebê para criar. Convenci-me de que era um incidente isolado. Beatriz respirou fundo. Não foi. Tornou-se um padrão, um segredo terrível que aprendi a esconder do mundo. Roberto era um juiz respeitado. Quem acreditaria em mim? E Victor? Perguntou Gabriela suavemente. Ele sabia? Beatriz assentiu, lágrimas nos olhos. Ele cresceu vendo Gabriela. Tentei protegê-lo o máximo que pude, mas crianças percebem. No início, ele ficava apavorado, chorava, tentava me defender quando ficou mais velho, mas aos poucos notei que ele começava a agir como o pai. A mesma postura autoritária, os mesmos acessos de raiva. Por que você ficou, Beatriz? Medo, vergonha e depois inércia. A gente se acostuma com o horror, sabia? Aprende a viver com ele, a negociar com ele diariamente. Ela pegou a mão de Gabriela. Quando vocês começaram a namorar, eu tive esperança de que ele fosse diferente com você, que o amor pudesse quebrar o ciclo. Mas então comecei a notar os sinais, suas desculpas para pequenos acidentes, a maneira como você se encolhia quando ele falava mais alto. Vi meu próprio passado se repetindo. E não disse nada, constatou Gabriela sem acusação na voz. Não disse. E esse será meu eterno arrependimento. Beatriz enxugou as lágrimas. Mas isso acaba agora, Gabriela. Para nós duas. No dia seguinte, Renata veio visitar, trazendo algumas roupas e objetos pessoais que Gabriela havia pedido. Victor não estava no apartamento quando ela foi buscar as coisas. A polícia o intimara a comparecer à delegacia. A exposição está pronta, contou Renata sentada na pequena sala do apartamento no centro. Paulo disse que você pode tirar o tempo que precisar. Seu emprego está garantido. Obrigada, Rê, por tudo. Você vai mesmo prestar queixa contra ele? Perguntou a amiga. Já prestei. E Beatriz também vai fazer o mesmo contra Roberto. Gabriela olhou pela janela, observando o movimento da Avenida Rio Branco lá embaixo. É estranho, sabe? Por anos, vivi com tanto medo, sentindo-me tão sozinha, que agora, de repente, há toda essa rede de apoio ao meu redor. Sempre esteve lá, respondeu Renata. Você só precisava alcançá-la. Nas semanas que se seguiram, Gabriela descobriu uma força que não sabia possuir. Com o apoio de Beatriz, Renata e da Rede de Proteção à Mulher, ela enfrentou o processo legal contra Victor com determinação silenciosa. A medida protetiva foi concedida rapidamente, proibindo Victor de se aproximar dela ou tentar qualquer contato. Ele contratou advogados caros, tentou usar sua influência para minimizar o caso, mas as provas eram irrefutáveis. Os laudos médicos, as fotografias dos hematomas, o depoimento consistente de Gabriela e, surpreendentemente, o testemunho da própria mãe. A decisão de Beatriz de também denunciar Roberto causou um terremoto na alta sociedade carioca. O respeitado juiz aposentado, cujo nome aparecia em colunas sociais e eventos beneficentes, agora enfrentava acusações de violência doméstica após décadas de abusos silenciados. Os amigos dele estão todos ligando, contou Beatriz a Gabriela em uma tarde de café na padaria próxima ao apartamento. Dizem que estou enlouquecendo, que estou destruindo a reputação da família por nada. E como você se sente? Perguntou Gabriela, observando a nova postura da sogra. Mais ereta, o olhar mais firme, apesar das olheiras de noites mal dormidas. Livre, respondeu Beatriz após um momento de reflexão. Assustada, mas livre, como se pudesse respirar completamente pela primeira vez em décadas. Gabriela entendia perfeitamente aquela sensação. Apesar dos pesadelos recorrentes, das crises de ansiedade que às vezes a pegavam desprevenida, ela também sentia como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Um mês após o incidente na casa dos sogros, Gabriela retornou ao trabalho na galeria. A exposição dos artistas nordestinos havia sido um sucesso e seus colegas a receberam com um carinho que a comoveu profundamente. Temos uma surpresa para você, disse Paulo, o dono da galeria, conduzindo-a até uma pequena sala nos fundos. Lá encontrou um espaço de trabalho completamente renovado, com uma mesa nova,
um computador de última geração e um pequeno sofá confortável. Achamos que você merecia um lugar só seu para recomeçar. Gabriela não conseguiu conter as lágrimas. Era um gesto simples, mas profundamente significativo. Um reconhecimento de seu valor, de seu lugar naquele ambiente que sempre fora seu refúgio. No apartamento do centro, que gradualmente transformava em seu lar, Gabriela começou a redescobrir pequenos prazeres. Preparar um café da manhã sem medo, escolher um filme sem se preocupar com a reação de outra pessoa, dormir sem o terror de ser acordada por gritos ou golpes. Numa tarde de sábado, enquanto organizava algumas roupas novas que havia comprado, peças coloridas que Victor nunca aprovaria, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu, cautelosa. Gabriela? A voz de Victor soou diferente, quase irreconhecível. Não desligue, por favor. Seu coração acelerou, mas não de medo, de raiva. O que você quer, Victor? Há uma medida protetiva. Você não deveria estar me ligando. Eu sei. Estou ligando de um telefone público, ninguém sabe. Ele fez uma pausa. Preciso te ver. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Por favor, Gabi. Estou fazendo terapia. Estou tentando entender o que aconteceu comigo. Por que fiz o que fiz? Sua voz tremeu. Eu te amo. Sempre amei. Podemos recomeçar. Posso provar que mudei. Gabriela fechou os olhos, sentindo uma onda de emoções contraditórias. Por um breve momento, a antiga Gabriela, aquela que acreditava nas promessas, que perdoava, que esperava, quase cedeu. Quase. Não, Victor, respondeu ela, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Acabou. Eu escolho a mim mesma agora. Desligou o telefone e, com as mãos tremendo, ligou imediatamente para sua advogada para relatar a violação da medida protetiva. Naquela noite, deitada em sua cama, Gabriela refletiu sobre como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. O medo ainda estava lá, escondido nos cantos escuros de sua mente, mas já não a controlava. Cada dia era um pequeno passo para longe do abismo. Cada noite, sem pesadelos, uma vitória silenciosa. O processo contra Victor seguia seu curso. Ele havia sido afastado do escritório de advocacia onde trabalhava. A publicidade negativa era algo que os sócios não podiam tolerar. Roberto, por sua vez, enfrentava não apenas as acusações de Beatriz, mas rumores de que seu comportamento abusivo se estendera ao ambiente de trabalho durante seus anos como juiz. É como se uma comporta tivesse sido aberta, comentou Beatriz, durante um dos grupos de apoio que ambas frequentavam agora. Quando uma mulher fala, dá coragem para outras falarem também. O grupo de apoio, realizado semanalmente em uma ONG no centro do Rio, tornara-se um pilar fundamental na recuperação de Gabriela. Ali, entre mulheres que entendiam exatamente o que ela havia passado, não precisava explicar ou justificar seus sentimentos. Podia simplesmente ser, com todas as suas contradições e feridas ainda abertas. Foi em uma dessas reuniões que conheceu Débora, uma psicóloga especializada em trauma que oferecia atendimento voluntário às participantes. O processo de cura não é linear, explicou Débora durante uma sessão individual. Haverá dias em que você se sentirá forte, capaz de enfrentar o mundo, e outros em que o medo voltará com toda força. Ambos são válidos, ambos são parte da jornada. Com o tempo, Gabriela aprendeu a identificar seus gatilhos, sons específicos, certas expressões, até mesmo o cheiro de determinado perfume que Victor usava. Aprendeu técnicas para gerenciar os ataques de pânico, para ancorar-se no presente quando as memórias ameaçavam arrastá-la de volta ao passado. 6 meses após o incidente na casa dos sogros, o caso contra Victor chegou ao fim com um acordo judicial. Ele admitiu a culpa, aceitou pagar uma indenização significativa, comprometeu-se a continuar o tratamento psicológico e a frequentar um programa de reeducação para agressores. Você acha que ele pode mudar? Perguntou Gabriela a Beatriz, enquanto caminhavam pela praia de Copacabana em uma manhã ensolarada. Talvez, respondeu Beatriz, após um momento de reflexão. Se ele realmente quiser, se fizer o trabalho difícil de confrontar seus demônios. Mas isso não é problema nosso. Não mais. Nossa responsabilidade agora é com nós mesmas. Gabriela sorriu, sentindo a brisa marinha em seu rosto. Sabe o que é estranho? Parte de mim ainda sente falta dele. Não do Victor que me machucava,
mas daquele homem que conheci na galeria, que me fazia rir, que parecia me entender tão bem. Não é estranho, respondeu Beatriz, apertando sua mão. É humano. Amamos pessoas complexas, Gabriela, e o luto pelo que poderia ter sido, pelo relacionamento que imaginamos ter, é parte do processo. Naquela tarde, ao retornar ao apartamento, Gabriela encontrou um e-mail de Paulo. A galeria havia sido convidada a participar de uma feira de arte em São Paulo e ele queria que ela liderasse o projeto. É uma oportunidade de crescimento, dizia o e-mail, e francamente não consigo pensar em ninguém melhor para representar a galeria. Sentada em sua pequena varanda, observando o pôr do sol pintar o céu carioca de tons alaranjados, Gabriela sentiu uma emoção diferente crescer em seu peito. Não alívio, não a ausência de medo, mas algo mais luminoso. Esperança. Esperança de um futuro que pela primeira vez em muito tempo parecia verdadeiramente seu para construir. No aniversário de 1 ano desde que deixara Victor, Gabriela organizou um pequeno jantar em seu apartamento. Convidou Renata, Beatriz, algumas amigas do grupo de apoio e colegas da galeria. Era uma celebração discreta, mas significativa, não apenas da sua sobrevivência, mas do seu renascimento. Um brinde, propôs Beatriz, erguendo sua taça. A coragem, a verdade, acrescentou Renata. Ao recomeço, completou Gabriela, olhando ao redor para aquelas pessoas que haviam se tornado sua família escolhida. Mais tarde, quando todos já haviam partido, Gabriela sentou-se na varanda com um caderno em mãos. Havia começado a escrever sua história, não apenas como uma forma de terapia, mas como um testemunho que pudesse, talvez, ajudar outras mulheres presas em ciclos de violência similares. Meu nome é Gabriela, escreveu, e esta é a história de como desmaiei na frente da minha sogra e, ao fazê-lo, salvei minha própria vida. As palavras fluíam com uma facilidade surpreendente, como um rio por muito tempo represado, que finalmente encontra seu caminho até o mar. Cada linha era um ato de reclamação, cada parágrafo uma afirmação de sua existência para além do papel de vítima. O céu noturno do rio brilhava com milhares de estrelas quando ela finalmente pousou a caneta. Amanhã seria outro dia, com seus próprios desafios e vitórias. Mas pela primeira vez em anos, Gabriela não temia o amanhecer. Ela havia aprendido a lição mais importante, que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, mesmo quando tudo parece perdido, um único momento, um colapso, um pedido de ajuda, uma verdade revelada, pode mudar tudo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Beatriz. Durma bem, querida. Amanhã é um novo dia. Gabriela sorriu, respondendo com apenas 2 palavras que carregavam todo o peso de sua jornada. Estou livre. E estava.